Olha, o surto de coronavírus vem assustando a Itália, principalmente o norte do país, que concentra a maioria dos mais de 200 casos confirmados da doença. Até a manhã de hoje, o país europeu já registrou 5 mortes em decorrência do Covid-19. E sobre isso, e principalmente em relação ao atendimento aos brasileiros na Itália, a gente conversa agora com o cônsul-geral do Brasil em Milão, Eduardo dos Santos. Embaixador, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Cônsul, primeiro, qual que é o clima em relação a pânico nas ruas? Por exemplo, alguns brasileiros que estão em Milão resolveram antecipar a volta ao Brasil. Existe realmente um clima de pânico? O que o senhor pode passar para a gente? Não, olha, as autoridades locais aqui em Milão têm enfatizado a importância de mantermos todos a calma. Não é um caso de pânico ou alarme, mas sim o de evitar riscos. É o sentido das medidas preventivas que o governo tem adotado com o fechamento dos espaços públicos dedicados à cultura, como cinema, teatro, museus, com o objetivo de que a população evite aglomeração e o risco de contágio. A preocupação básica é de evitar a difusão da doença. Esse é o sentido, quer dizer, a cidade, obviamente, Milão tem a sua rotina um tanto alterada, mas mantém-se um quadro de normalidade, os serviços funcionando, o transporte público normal, embora haja menos gente circulando nas cidades, etc. Mas há uma preocupação com a identificação de áreas onde houve o contágio e que estão sendo submetidas a isolamento, com regime de quarentena. Então, são 10 municípios, 10 localidades aqui na região da Lombardia e do Vêneto. Cônsul, Mas não diria que há clima de pânico. Agora, algumas pessoas, por conveniência, por precaução, estão tomando decisão de retornar ao Brasil. Isso é perfeitamente normal. Cônsul, a pergunta agora é de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Cônsul, há uma ligação direta entre esta epidemia, com áreas aí de pandemia, pode se transformar, com a economia. Vai interferir, inclusive, no PIB aqui do Brasil e também na China. O presidente Xi Jinping já ligou para vários presidentes, inclusive aqui para o Brasil, e pediu solidariedade, pediu uma atenção para não discriminar chineses, né? Como o senhor vê esta relação? Como o senhor vê aí esta relação direta entre esta epidemia e os resultados econômicos dos países? Não, sem dúvida, isso é uma possibilidade que está sendo considerada dentro desse quadro. É inevitável, é o que tem se dito com bastante clareza. Agora, eu acho que a gente tem que esperar um pouco, dar tempo ao tempo, né, para ver em que medida essa epidemia vai repercutir na redução econômica. Isso haverá certamente, eu vi umas estatísticas muito impressionantes com relação à China, no sentido de redução de movimento de portos, queda na exportação, queda nos negócios. Isso o impacto disso na atividade econômica é claro, né? É nítido, não se pode negar. Cônsul, a gente recebeu a informação de que cerca de 11 cidades aí na Itália decretaram o toque de recolher. O senhor poderia contar para a gente como está funcionando na prática essa ordem? E os brasileiros, o senhor citou que alguns estão já deixando a Itália, vindo para o Brasil, retornando ao país. Alguns outros brasileiros estariam interessados também em retornar. Quais são as recomendações, quais têm sido as orientações aos brasileiros aí? Perfeito. Ontem mesmo, no domingo, o consulado distribuiu
uma nota através das redes sociais, no sentido de as pessoas que tinham agendamento aqui no consulado procurassem vir apenas em caso de extrema necessidade. Se fosse possível reagendar esses apontamentos aqui no consulado, seria bem-vindo para evitar aglomeração no atendimento ao público. Muitos dos serviços que o Consulado Geral presta podem ser obtidos por via postal, pelos correios. Então, aqueles casos que não são urgentes, nós recomendamos que possa utilizar esse expediente. Mas, obviamente, o consulado está aberto para atender a todos os brasileiros que assim desejarem e que necessitam dos nossos serviços. Quanto à questão do isolamento das cidades, de fato são cidades aqui na região da Lombardia e no Vêneto onde houve a comprovação do contágio e dos casos que efetivamente foram confirmados e com as mortes que já chegam a 4 ou 5, né, mortes confirmadas. Aí o regime é de isolamento. As pessoas que moram nesses lugares não podem sair e as de fora não podem entrar. Esse é o regime básico que nós estamos fazendo. E nós estamos recomendando aos brasileiros que evitem se deslocarem a essas cidades. Isso é óbvio, porque são as cidades onde que importam o maior risco, né? Fora isso, nós temos recebido algumas consultas sobre que providências o governo brasileiro poderá adotar para apoiar aqueles que queiram voltar ao Brasil. Isso é uma questão que nós temos que examinar à medida que evolua essa situação, né? Nós não podemos nos antecipar. Estamos em contato com o Itamaraty em Brasília, estou em contato com o nosso embaixador em Roma, com o embaixador Hélio Vitor Ramos, com quem eu me comuniquei hoje, de maneira que nós ainda não temos uma informação específica do que fazer para atender essas consultas. Mas são consultas informais que têm sido feitas, nós não estamos ainda organizando nenhum procedimento específico. Cônsul Eduardo dos Santos, para a gente fechar a nossa entrevista, a pergunta de Josias de Souza. O que eu queria saber do senhor é se já há um volume tal de solicitações de brasileiros que estejam, inclusive nessas cidades já submetidas ao toque de recolher, se já há um volume de consultas de pessoas interessadas em retornar ao país e que necessitem de uma interferência diplomática, e se é possível realizar na Itália algo semelhante ao que foi feito na China para repatriar brasileiros submetidos ao risco de contágio dessa doença. Olha, eu acho muito cedo para se falar nisso no momento, com toda a atenção, com toda a consideração que o assunto merece. Nós temos que aguardar um pouco. Nós temos recebido algumas poucas consultas diretamente ao consulado. Nós estamos monitorando a situação através da nossa comunidade, da nossa rede de consulados honorários, do nosso Conselho dos Cidadãos, que funciona aqui com resultados bastante positivos no seio da comunidade. E estamos monitorando também nas redes sociais, temos recebido algumas indicações, mas ainda não temos um levantamento preciso do que está sendo solicitado, do que é viável, e nós, evidentemente, assim que tivermos um quadro mais preciso, tomaremos as providências e faremos as consultas imediatamente junto às autoridades em Brasília. Ok, conversamos no Jornal da Manhã com o Cônsul-Geral do Brasil em Milão, Eduardo dos Santos. Cônsul, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, obrigado pelos esclarecimentos e voltaremos a nos falar. Obrigado. Um prazer.